Querer é poder. O que é que você precisa fazer para que as coisas tenham sucesso? É só querer. A tua vontade, vamos, quase tudo no exclamativo, né, vivendo, como diria Guimarães Rosa, né, em voz alta, vivendo em voz alta. Querer é poder? Eu acho que existe uma crença que nasce na Idade Moderna da plena liberdade humana para o ato, da questão da liberdade de pensamento. Logo, isto foi ressignificado a partir da questão do empreendedorismo, como se todo fracasso, toda pobreza, toda limitação fosse unicamente culpa da pessoa, ignorando elementos estruturais da sociedade, ignorando elementos condicionantes, ignorando portas fechadas estruturais para as pessoas. Querer é o primeiro passo para vir a poder. Agora, transformar a ideia de querer é poder é uma frase que ficaria bem para Deus. Ou seja, em Deus, querer é poder. Para nós humanos, existe, se eu imaginasse um gráfico, uma ordenada e uma abscissa. Lembram daquele plano cartesiano? Existe uma linha que são os fatos, que são as circunstâncias, que são as realidades fora de mim. E outra linha é a minha vontade. A minha vontade vai dialogar com os fatos, ora se impondo a eles, ora concordando, ora discordando e ora sendo esmagado pelos fatos. Agora, de fato, querer é muito importante. O que eu posso querer? A crença moderna da liberdade do querer foi dinamitada em parte por Freud, em parte por uma série de pensadores que diminuíram essa ideia da liberdade humana diante das questões. Então, todas as pessoas que atingiram sucesso material, que atingiram realizações científicas e artísticas, que atingiram reconhecimento público, são apenas pessoas com uma vontade titânica, são apenas pessoas que se impõem aos fatos circunstantes ou existem outros elementos? Eu não tenho uma resposta clara para isso, mas eu desconfio das frases taxativas. Querer é poder? Eu concordo que não, mas querer é muito importante. Aquilo que eu quero é uma etapa da realização. Eu não sou tão crente na liberdade humana e jamais serei um determinista absoluto que acha que os astros, todas as estrelas, determinam aquilo que eu possa vir a ser ou querer. É muito comum na nossa atividade docente, especialmente em sala de aula, na qual você e eu ficamos durante décadas naquela sala específica e agora, né, no mundo digital, né, de uma outra maneira, a ideia da força de vontade. Né? Era muito usual que se dissesse, não, força de vontade, precisa força de vontade. E é muito forte imaginar que é claro que querer não é poder de modo automático direto, mas não querer já é um caminho absolutamente nítido para o fracasso, né? Porque afinal de contas o querer, entendido aí como uma potência de desejo, entendido, né, usando um pouco, você citou Freud, né, a ideia de um impulso, né, que tem exatamente essa marca, é aquilo que nos coloca a caminho. Né? O querer, a querência, não só do afeto, mas a querência também como o desejo buscado, nos coloca no caminho, não nos garante o ponto de chegada. Há um grande escritor porto-alegrense, um jornalista que se dedicou à escrita, que eu gosto muito, né, chamado Fraga, ele é chamado de Fraga. Ele tem um livro com um título maravilhoso, que foi escrito durante o período ditatorial, né, no Brasil de 1964 até, né, 1985, o livro se chama Punidos Venceremos. Olha que coisa, punidos venceremos. E o Fraga, ele tem uma expressão que ela nos leva, assim, carnal, a ter de pensar de vez em quando. Ele diz, todas as pessoas nascem iguais, mas não morrem assim. Olha, todas as pessoas nascem iguais, mas não morrem assim. Evidentemente que ele quer ali trazer à tona a ideia de que na trajetória da vida as coisas elas podem ter sucesso ou não. A ideia de que o querer é poder seja um garantidor dele, como você lembrava, ela não é uma coisa concreta. No entanto, se não basta querer para que as coisas venham, mas sem querer elas sem dúvida não virão, é claro que tem aí um lugar para o esforço, né? Para o esforço, a ideia do esforço. Há muitas pessoas que se esforçam de modo desesperador e não necessariamente obtêm êxito.
porque essas outras circunstâncias à volta, elas também intervêm. Você se lembra de um grande professor da Universidade de São Paulo, né, o professor José de Souza Martins, o sociólogo, e uma das coisas que eu gosto no professor José de Souza Martins, ele tem um texto clássico, você conhece, chamado Tio Patinhas no Centro do Universo, cuja tentativa é explicar, na carreira, na vida, na organização capitalista, por que alguns se esforçam imensamente e não dão certo, outros porque são criativos acabam não tendo êxito, e outros sem nada fazer, as coisas a ele chegam. E ele, ao analisar o universo Disney, né, ele mostra 3 personalidades diversas. Donald, que é aquele que, embora, né, submetido às regras do Tio Patinhas, aquele que não tem capacidade de iniciativa própria, ele fracassa apesar de todo o esforço, aí ele vive irado, gritando, batendo a cabeça numa parede. O Peninha, que é uma personagem que é criativa, que quer pensar com a cabeça própria, e porque ele quer pensar com a cabeça própria, a gente diria, não, ele é um empreendedor, as coisas acabam não dando resultado, e é claro, a personagem que explica o sucesso de alguns sem esforço, que é o Gastão, né? Portanto, aquele que tem sorte. É muito forte imaginar, né, que a ideia do querer é poder, ela nem sempre se realiza, isto é, né, se torna de fato concreta, apenas porque se deseja, mas há uma interferência da sorte, da casualidade, da ocasião propícia para algumas pessoas. Há alguns que, em algum momento, usando uma expressão de agora, né, que é pensar fora da caixa, como é o caso do Peninha, não obtém também sucesso, e aquele que se esforça de modo demasiado, né, como é o caso do Padre Donald. Por que eu falo isso? Porque volto a esse pedaço, né? O esforço, a dedicação, né, ele tem o seu lugar, mas ele por si, né, ele não basta. Ele, sem dúvida, ele apresenta uma série de energias possíveis, mas ele não é suficiente. Construir o teu conhecimento, a tua carreira, a tua história, tal como a minha, teve sim um lugar imenso para o esforço, mas também houve algumas circunstâncias favoráveis, né? O fato de você ter se formado, por exemplo, naquilo que é a tua educação básica, numa instituição, né, que se dedicava ao estudo, com o mesmo caso comigo, isso não é uma casualidade, não é determinismo, mas não é casualidade, né? Porque eu acho que a nossa experiência como professor, ela revela que ao dar, como eu dava aula, por exemplo, sobre liberalismo, anarquismo, marxismo, doutrina social da igreja no século XIX, e os alunos perguntavam, qual é a mais certa? Bem, a minha ideia é que as pessoas aprendam, para que elas façam perguntas, não para que elas aceitem um ponto de vista. Então, eu não tenho clareza qual é o grau de liberdade que cada um tem, porque eu acho que este grau de liberdade varia muito. Eu não tenho clareza de dizer que o meio se impõe, que a natureza e o meio se impõem, porque nós temos casos extraordinários de pessoas de origem muito simples, de classes menos favorecidas e muito alvo de preconceito, como Machado de Assis, que se torna um gênio extraordinário em vários sentidos. E outros que tinham tudo para dar certo, mas têm, como eu dizia, um brilhante futuro pelas costas, né? Tem solidez familiar, são levados para viagens e não crescem, não fazem isso. A vontade é soberana, as circunstâncias podem ser um obstáculo absoluto, ou como nós discutimos mais de uma vez, Mozart é um gênio porque seu pai e sua irmã o orientavam desde o berço em uma casa musical em Salzburg, ou é um gênio da genialidade, ou ele nasceu compondo e assim por diante. Quer dizer, quanto nós precisamos de estudo, de esforço para conseguir as coisas. E mais, meu grau de vontade, a minha famosa força de vontade, ela é muito clara em alguns campos e ela é mais fraca em outros campos. Uma vez um político comentou que a técnica dele para emagrecer era olhar para o pudim e dizer, eu sou mais forte que esse pudim. E eu fico imaginando que patético que você dialogue com pudim, quando você poderia simplesmente não comê-lo, não precisa tornar o pudim uma personagem, porque você está dialogando com a sua vontade, não com o pudim. Então, cada um tem pontos mais fortes e mais fracos da vontade. Cada um é resiliente, onde o outro não é. Agora, é aleatório? Não, não é aleatório. Implica esforço,
como você disse. E eu acho que o debate que a gente faz aqui é para aumentar a consciência de quem nos acompanha. Afinal, o ponto onde você se encontra hoje, você que nos acompanha, o ponto que está o seu corpo, a sua renda, o seu conhecimento, sua constituição do universo familiar, é fruto do acaso? É do destino? É porque você é de um signo de fogo com ascendente em outro signo? É porque você nasceu nesse momento? É porque você é brasileira ou brasileiro? Ou é fruto de um projeto pessoal, um diálogo e uma soma de tudo isso? É muito complicado dar uma única resposta, mas eu volto à primeira parte da nossa conversa. Querer é o início de um processo. Eu quero aprender, eu quero mudar, isto não será fácil, eu tenho que insistir e tenho que tomar uma decisão repetida, com resiliência, com constância em relação ao aprendizado.